Olá pessoal, graça e paz a todos. Vamos para mais uma videoaula de ensino religioso. Sou o professor Marlon e fico muito feliz de você estar aqui assistindo a mais uma aula, viu? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e que tem surgido algumas pesquisas científicas, clínicas sobre esse assunto nos últimos anos. É o benefício que a religião e que a espiritualidade trazem. O benefício da religião e da espiritualidade. Nós vamos tratar sobre esse assunto hoje, não é? Quero primeiramente, antes de entrar no assunto, não é? Saudar aqui meus alunos, minhas alunas da Escola Batista de Itapevi. Ali naquela escola eu tenho a honra de ser um dos professores do corpo docente, não é? E também lecionar ali ensino religioso para as turmas do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º. Então, quero saudar a todos aí e dizer que estou com saudade das nossas aulas presenciais, né? Se Deus quiser, logo tudo se normaliza, tá bom? E dizer que eu tenho orado muito pela escola e por vocês, alunos. Tenho orado por vocês, alunos, alunas, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os guarde. Tenho orado aqui junto com a minha esposa, orado pela Escola Batista de Itapevi, tá bom? Segunda coisa, os textos que eu vou citar aqui durante a nossa aula, os textos bíblicos, estarão aqui registrados aqui na descrição do vídeo. E também eu vou deixar dois ou três links de artigos que tratam desse assunto para que vocês possam pesquisar, ler melhor sobre esse assunto para aqueles que interessarem. Ok? E por último, antes de nós começarmos, pedir aí, se você assistiu o vídeo até o final, deixa o seu like, né? Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, isso vai ser muito útil para mim, para a gente poder alavancar, não é, o canal com aulas de qualidade na área de ensino religioso, aulas na área de filosofia, de história e também de teologia. São áreas que a gente leciona. Ok? Então vamos lá, gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa aqui embaixo o sininho para quando nós postarmos aulas, o YouTube avisa você com as notificações, não é? As notificações avisarão você das novas aulas, tá bom? Vamos lá então, benefício que a religião e a espiritualidade trazem, o benefício da religião e da espiritualidade. Eu começo aqui citando, eu não vou ler, senão aqui seria uma aula muito longa, mas eu vou citar no mínimo, três textos bíblicos que eu creio que mostram, textos bíblicos que mostram a realidade do ponto de vista teológico do que nós estamos falando. Claro, eu não posso, para eu provar isso, eu não posso apenas ir para o argumento teológico. Também é o principal argumento que nós temos. A palavra de Deus. Nós partimos do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus e é a regra de fé e prática para nós. Mas também pesquisas no campo social e clínica, também vão corroborar com as informações desta aula. Mas vamos lá. No mínimo três, poderia estar vários aqui. Primeiro exemplo é o exemplo de um carcereiro. Lá em Atos, capítulo 16, versículos 19 ao 34, o texto bíblico narra que Paulo e seu companheiro de viagem missionária Silas estavam presos
numa cidade chamada Filipos. E tinha um carcereiro, não é, um guarda ali, com a função de guardar ali os presos. Mas o texto bíblico diz que durante a madrugada houve um terremoto e as portas das cadeias se abriram de todos. As portas se abriram de todas as cadeias. O texto bíblico vai mostrar como o carcereiro ficou desesperado. Ele entrou num caos ali, né? Num surto. Ele chegou a puxar a espada para suicidar-se, tirar a sua própria vida, tamanho desespero que aquele homem entrou quando ele viu as cadeias abertas, achando que todos tinham fugido. Paulo então diz para ele: não, nós estamos aqui. E ele então se chega ao apóstolo Paulo, reconhece que há um milagre ali, há uma esfera espiritual, e ele pergunta: o que devo fazer para que eu seja salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Diz o texto bíblico que aquele carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa, serviu a janta, limpou as feridas. E diz o texto que aquele carcereiro com toda a sua casa foram batizados naquela madrugada. E o texto vai ter uma expressão, vai dizer assim: e o carcereiro expressava grande alegria por ter crido em Deus. E aí, qual que é o meu ponto aqui? O que aconteceu naquela madrugada? O que aconteceu naquela madrugada daquele carcereiro num desespero a ponto de tirar a sua vida, de tentar tirar a sua vida, e depois de algumas horas ele estar em paz com a sua família, cuidando de Paulo e Silas e demonstrando alegria? O que mudou? Eu creio que foi a experiência religiosa que ele teve com Deus. Ele creu no Senhor. A fé que é dada por Deus, capacitou ele a ver a vida de outras maneiras. Muito bem, outro exemplo é a cura do endemoniado em Gerazeno, ou numa região chamada Gerasa. Essa cura do endemoniado, que está lá está registrado, né, em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Esse é um texto maravilhoso que mostra um homem que era tomado por espíritos demoníacos. Ele vivia possesso. E o texto vai dizer que ele vivia nos sepulcros. Ele se cortava, ele se rasgava, ele não dormia, não comia. As pessoas tinham que prender ele em correntes. E ele despedaçava aquelas correntes, ninguém podia subjugá-lo. E ele se feria. Até que em um dia, aquele homem endemoniado foi curado. E ele mudou toda a sua vida. O texto bíblico vai dizer que as pessoas encontraram esse homem, o que fora endemoniado, assentado, vestido, em perfeito juízo. E a pergunta é: o que aconteceu que esse endemoniado teve essa mudança de vida? O que aconteceu? Foi a sua experiência religiosa com Jesus. Ele se encontrou com Jesus naquele dia. A experiência religiosa, a sua espiritualidade, ele crer em Jesus mudou a sua vida. Jesus o curou da sua possessão. Jesus o libertou da sua possessão, e esta libertação,
esta cura, essa transformação que Jesus traz na vida de alguém que está dentro dessa esfera espiritual, religiosa, sem dúvida nenhuma, mudou a sua vida. Eu cito mais uma experiência, a cura de um cego de nascença, que está lá em João 8, capítulo 1 a 41. Esse texto, encontraram um cego e um jovem que tinha uma deficiência visual, e ele tinha esta deficiência, essa condição desde o seu nascimento. Os apóstolos viram aquilo e falaram: Senhor, perguntaram para Jesus, quem que pecou? Foi ele ou os pais dele? Porque eles tinham a ideia de que a doença é resultado do pecado da pessoa específica, né? de um pecado específico. E aí Jesus disse, não, nesse caso nenhum dos dois. É que a glória de Deus vai ser manifesta através desta doença. E Jesus curou aquele rapaz. Aquele rapaz passou por um processo muito difícil depois, porque ele foi chamado ao templo para saber quem que curou, quem que trouxe essa cura. E ele falou, foi Jesus. Eu não conhecia, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E é muito bonita essa ideia, né? Que agora eu era cego e agora eu vejo. Quer dizer, ele vê várias, não só com a sua visão física, não é? Com o seu órgão visual, mas também de um modo espiritual, de um modo mais amplo. E há vários outros textos, pessoal, que mostram pessoas que foram curadas, pessoas que se encontraram com Jesus e saíram alegres, né, demonstrando alegria. Eu citei o exemplo do carcereiro, que foi ele não foi curado, não é? Foi ele teve contato com um milagre. Eu citei o exemplo de um endemoniado que teve uma libertação espiritual de uma opressão, de uma possessão, e eu citei a cura do cego, do jovem, uma cura física. Muito bem, esses três foram tomados por essas experiências religiosas e tiveram a sua vida transformada. A verdade é que, de fato, a religião, a espiritualidade traz benefício. Sem dúvida, trazem benefícios. E não só vários benefícios. E eu separei aqui quatro áreas, no mínimo, da vida e que a religião e a espiritualidade beneficiam. Primeiro é biológico. Pacientes internados em estado terminal, por exemplo, que tiveram uma intervenção espiritual religiosa, demonstraram um avanço no seu tratamento muito maior do que quem não teve. A taxa de mortalidade ela é menor entre as pessoas que têm esse relacionamento com a espiritualidade. Repare, deixa eu só fazer aqui um dado. A nossa aula de ensino religioso não é um estudo bíblico em si. Eu não estou falando de uma religião, de uma denominação. Não, eu não estou falando de uma igreja. Eu estou falando do cristianismo, do catolicismo, dos evangélicos, do islamismo, do judaísmo. Eu estou falando da religião, a religião em si, a experiência religiosa. E nós temos a referência do cristianismo porque nós estamos num país cristão e numa escola confessional, sem dúvida. Mas a religião em si, essa é a nossa questão. Ela traz benefício para a vida, melhora a pele. A religião melhora a pele. Traz benefícios na área psicológica. Olha que interessante. Depressão, ansiedade, estresse são
recebem, não é? Os pacientes, os indivíduos que são religiosos e que recebem essa intervenção espiritual religiosa, que têm um encontro com o sagrado, têm um benefício na área psicológica, vivendo ou tendo uma estrutura ou meios de combater melhor a depressão, a ansiedade, o estresse, a insônia, a solidão. Verdade. Verdade. A religião ajuda a lidar com essas coisas. A religião é uma companheira de como lidar com a vida, dando estrutura cognitiva para lidar com traumas, por exemplo. Com traumas. No aspecto social. Então ela ajuda a lidar com doenças. Ela ajuda a lidar com o desemprego. Ela ajuda a lidar com o dinheiro. Olha que legal. A religião ajuda no relacionamento afetivo familiar. Pai, marido e esposa, pais e filhos, parentes, vizinhos. A religião ensina valores éticos, morais, que favorecem o convívio social. A religião e a espiritualidade beneficiam no comportamento das pessoas, afasta jovens do alcoolismo, das drogas. A religião, ela dá esperança, ela devolve esperança, pessoal. Por isso que a gente não pode ver a religião como algo ruim. Quem é ruim é o homem, não é a religião. Porque quando eu falo religião, eu estou ligando a religião com o sagrado. E sabemos que o sagrado é Deus. Então, a religião vindo como uma intervenção de Deus na nossa vida, ela nunca vem para arruinar. Ela vem para estruturar, ela vem para abençoar, para mudar, para beneficiar. Agora, o homem, sim, ele usa das suas ideologias religiosas para destruição, sem dúvida. A religião foi usada como arma de destruição? Sim. Para opressão? Sim. Mas o problema estava na religião ou na forma de lidar com a religião? Sim, o problema está no homem, na maldade. E aí que é interessante, a própria religião, ela denuncia a maldade daqueles que querem usá-la para o mal. A verdade, pessoal, a verdade, e aqui no final, caminhando para o final dessa aula, a gente pode falar mais claramente. A verdade é que a religião, ela traz benefícios. Por exemplo, voltando à questão psicológica, tem um efeito placebo, são efeitos psicológicos que interferem nas respostas do organismo ao tratamento específico que o paciente está trazendo. Olha que coisa! A oração, ela muda. A oração, ela libera substâncias que favorecem, por exemplo, você dormir melhor, você acordar melhor. Quem ora, quem tem vida de oração, dorme melhor, gente, come melhor, tem o seu organismo funcionando de forma melhor, sem dúvida. Então essa aula o objetivo desta aula é para demonstrar como a religião, ela favorece a humanidade. Quando a religião ela é tratada de modo positivo ou de modo correto, ela traz benefícios. E eu vou caminhar para o final dessa aula lendo, e eu sempre estou lendo esse texto, né? Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10 e 11. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus Cristo está dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor,
o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus não veio para trazer morte, opressão, leis, regras. Jesus não veio para escravizar, Jesus veio para libertar. Claro, a liberdade que a Bíblia fala é a liberdade da escravidão do pecado. Não é liberdade para que o homem viva segundo as suas ideologias e faça o que ele quiser. Não. Liberdade aqui é que o homem ele é livre do seu próprio pecado. Jesus ele nos liberta. Jesus Cristo, o Jesus do cristianismo, da Bíblia, ele é alguém que traz vida, beneficia. Vida, olha lá, de novo, biológica, na área biológica, vida na área psicológica, vida na área social, vida na área comportamental, vida. E eu encerro com outro exemplo. Eu não tinha inserido esse exemplo no começo, mas eu estou aqui impelido a citar esse exemplo. É da mulher adúltera, que está lá em João capítulo 8. João capítulo 8, do versículo de 1 a 11. Os judeus religiosos pegaram uma mulher que estava em flagrante adultério e levaram até Jesus e falando, tem que apedrejar, o que o senhor fala? Na verdade, a regra cerimonial que eles tinham é que o homem e a mulher tinham que ser punidos. Isso dentro de um contexto do Velho Testamento e tal. A ideia é que Jesus viu que eles não estavam ali por causa do pecado. Aqueles judeus estavam primeiro querendo confundir Jesus. Segundo, aqueles judeus, eles queriam matar aquela mulher. E talvez aquele homem que estava adulterando com ela estava ali no meio daqueles que estavam querendo apedrejar aquela mulher. E Jesus diz para todos, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz o texto que todos foram embora, do mais velho ao mais novo, e ficando só Jesus e a mulher. E Jesus vira para a mulher e pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, ninguém, Senhor. Então ele disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não disse para aquela mulher, vai e volta a adulterar. Não, vai e muda a sua vida. Olha o benefício do encontro com Jesus. Essa mulher mudou a sua vida. Essa mulher encontrou algumas palavras que só a religião traz. Aquela mulher encontrou em Jesus compreensão. Aquela mulher encontrou em Jesus acolhimento. Aquela mulher encontrou em Jesus perdão. Aquela mulher encontrou em Jesus a estrutura necessária para que ela começasse de novo. Aquela mulher encontrou em Jesus esperança, expectativa de vida. Aquela mulher encontrou em Jesus a oportunidade de reescrever a sua história. É isso que a religião faz conosco. É isso que a espiritualidade ensina. A espiritualidade ensina que nós podemos nos encontrar com Jesus e experimentar os benefícios que esta espiritualidade, que esse relacionamento com Jesus ou com a religião traz. Não é? Então, e me chama muita atenção uma frase que eu citei, e essa estrutura cognitiva para lidar com traumas. Olha, pessoal, aquele carcereiro, ele lidou com o seu trauma, a mulher adúltera lidou com o seu trauma, o endemoniado lidou com o seu trauma, aquele cego de nascença lidou com o seu trauma da rejeição que o texto apresenta. Todos tiveram um encontro com Jesus, todos tiveram a intervenção espiritual religiosa e todos foram tomados e beneficiados por isso. Todos aqueles que se encontram com Jesus são beneficiados disso.
Espero que essa aula abra os seus olhos com a visão que você tem da religião, da espiritualidade, da nossa experiência espiritual. Que a gente aprenda juntos, a olhar para a religião e para a espiritualidade de modo diferente, como um benefício que nós temos dado por Deus, entendendo e definindo religião como o ato de Deus trazer o homem para perto de si mesmo, o ato de Deus religar a comunhão entre Deus e o homem perdida pelo pecado. Ok? Chegamos ao final desta aula, espero que você tenha aprendido, ouvido, entendido, gostado. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que tiver, as que eu puder, claro, e eu agradeço a sua atenção. Peço que você curta o vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, se inscreve no canal, faz aí tudo, né? Ativa o sininho e leia os textos, enfim. Tá? E aos meus alunos da Escola Batista que estão assistindo esse vídeo, depois no Maestro vocês encontrarão atividades com relação a esta aula lá no Maestro, tá bom? Pessoal, que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe, viu? Olha, só o fato de eu dizer que Deus te abençoe, isso libera substâncias no meu cérebro que vão beneficiar a minha vida, e você também que está sendo abençoado, recebendo essa bênção, você também será transformado, beneficiado, o seu cérebro vai funcionar melhor, o seu organismo, a sua alma, o seu corpo, a sua mente vai trabalhar melhor. Esse é o benefício, é um dos benefícios da religião e da espiritualidade na nossa vida. Tá bom, gente? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí pela aula, viu? Deus abençoe a todos. Até a próxima.